Deus abençoe para todos vocês, amém, queridos? Amém. Nós estamos na mentoria. Estamos falando dos 35 milagres de Jesus. E nada melhor do que falar dos milagres de Jesus. Praticamente a Regina e o André estão vivendo um milagre. Né? Um dia ela vai contar o testemunho dela aqui e ela vai colocar mais um lá, como no crédito. Quarta-feira passada, Rubem, nós falamos sobre que Jesus ele era amigo de Lázaro. Lázaro era um amigo o qual Jesus amava. E aprendemos também que Lázaro fazia já 4 dias, não era 4 horas, era 4 dias que estava morto e já estava cheirando mal. Mas quando estava cheirando mal, Jesus manda remover a pedra e ele diz: Lázaro, saia para fora. E Lázaro saiu. No domingo nós falamos sobre virar a página da tua vida, atravessar o Jordão. É muito importante nós sairmos do deserto, atravessar o Jordão e possuir a terra prometida. E hoje eu quero falar de outro milagre. Como é quarta-feira a mentoria, eu quero falar de outro milagre que é tão espetacular como o milagre de Lázaro e qualquer outro milagre que o Senhor Jesus faz. Eu acredito que nós estamos finalizando os 6 meses do ano de 2022. E eu creio que o Senhor está fechando um ciclo e está iniciando um novo ciclo. Eu sinto a mesma unção que eu sentia no mês de outubro, no mês de novembro de 2021, quando o Senhor ele me deu o tema, o ano da aceleração, e muitas coisas aconteceram, principalmente na minha vida. Amém. Eu acredito que esse mês de junho está se fechando o ciclo, e no mês de julho vai se abrir um novo ciclo. Mas para isso você tem que estar conectado, ligado ao trono da glória. Nenhuma vez que a palavra do Senhor é ministrada, ela é ministrada de forma em vão. Eu já quero te chamar, eu quero convidar você a mergulhar comigo neste milagre de Jesus, que está registrado, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 10 e versículo de número 46. Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46. Eu acredito que a palavra de hoje será uma palavra de cura interior. Amém. É uma palavra disruptiva. Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46. Amém. Quem encontrou comigo diz? Amém. Nós vamos fazer como qualquer sermão expositivo faz. Nós vamos ler, nós vamos explicar e nós vamos aplicar. Marcos capítulo 10, versículo 46 diz assim: e vieram para Jericó. Vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão. Olha, Jesus saiu com os seus discípulos e com uma grande multidão, vírgula, e Bartimeu, vírgula, adjetivo, o cego. Bartimeu, quem? O cego. Quem aqui já conheceu alguém por apelido? Quando você fala o nome de uma pessoa e ninguém conhece, mas pelo apelido todo mundo conhece. Sim. Aqui você já tem? Alguém que pelo nome ninguém conhece, mas pelo apelido todo mundo conhece. Por exemplo, meu nome é Messias, mas todo mundo me conhece como Messias. Minha mãe chama Messias. Ai, Jesus. Mas aqui Bartimeu, ele não era conhecido como um apelido ou um pronome carinhoso, mas como um adjetivo ruim. Bartimeu, o cego. Ele não tinha visão.
Eu quero dizer já, fazer uma aplicabilidade aqui, que você não será reconhecido pelos seus defeitos. Amém. Você será reconhecido pelos milagres de Cristo sobre a tua vida. Bartimeu, o cego, filho de Timeu. Se eu fosse você, eu sublinhava a palavra Bartimeu e sublinhava também filho de Timeu. Estava sentado junto do caminho. Esse menino que não tinha nome, era reconhecido como cego, estava sobre o caminho, e a Bíblia nos relata que ele estava mendigando. Se eu fosse você, eu sublinhava também a palavra mendigo. Que o tempo de mendigação da tua vida vai acabar no nome do Senhor Jesus. Amém. É muito interessante quando falamos de mendigação, pensamos em primeiro lugar as questões financeiras, né? Mas há muitos tipos de mendigação. Mendigação emocional, mendigação afetiva, mendigação de todos os tipos. Em nome do Senhor Jesus, hoje, isso vai terminar na tua vida. Isso é se você tem. Amém. 47, ouvindo, sublinha a palavra ouvindo, que era Jesus de Nazaré, começou a palavra clamar aqui vem de gritar, suplicar, dizendo e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 48. E muitos o repreendiam. Esta é a missão da multidão. A multidão não entende às vezes o seu clamor. Esse muitos repreendiam não eram os discípulos, mas sim a multidão. Repreendiam para que se calasse. Toda a multidão vai querer calar a tua voz profética. Mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tenha 49. E Jesus parando. E Jesus, vírgula, parando. Sublinha a palavra parar. Disse que o chamassem. E chamaram. E o quê? E o cego. Dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se. A palavra levantou aqui, ela tem uma origem de saltou. Ele saltou e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé. E logo e seguiu pelo caminho. Que maravilha! A palavra de Deus é surpreendente para as nossas vidas. Nós encontramos aqui um relato de um jovem que não tem nome. A palavra Bartimeu, que vem de palavra bar, que no aramaico significa filho. Timeu era o nome do seu pai. Então por isso que ele era conhecido como Bartimeu. Ele não
tinha uma própria personalidade. Ele é reconhecido pelo sobrenome do Timeu. É o filho de Timeu. E a Bíblia coloca como um acróstico, Bartimeu. E esse menino aqui, ele vem de uma história, segundo Flávio Joséfo, um pouco dolorosa. Primeiro, não é relatado o nome dele. Não é relatado o nome dele porque, para muitos, ele não era significante. Quando trata ele de Bartimeu, o filho de Timeu, e não pronuncia o nome dele, porque ninguém sabia quem era aquele mendigo cego. Pediu ajuda, só sabia falar da fama do pai dele. E quem era Timeu? Timeu foi um general de Babel. Era um general de Babel que lutava contra o Império Romano. Ele fazia revolução para libertar o povo judeu das mãos de Roma. E Timeu, um belo dia, ele foi surpreendido em uma das suas revoluções. O exército de Roma pegou Timeu. Segundo Flávio Joséfo, Timeu, ele foi crucificado. A mãe deste cego, ela foi crucificada. E tudo quanto Timeu ele tinha, Roma saqueou, tomou e entregou para outras pessoas. Mas por que este cego permaneceu com vida? Porque era de costume dos romanos pegar aqueles que eram opositores a eles, de alguém da família, e criar sequelas para que este viesse ser exemplos para os demais. Agora, o que fizeram com Timeu? Com o pai Timeu, ou com o cego? Segundo Flávio Joséfo, os olhos deste moço foi arrancado. Ele não era cego com uma cegueira comum ou uma cegueira provocada, e os seus olhos permaneceram em seu rosto. Segundo Flávio Joséfo, arrancava a bola branca, os dois olhos, e só tinha o buraco. Então, quando falamos de Bartimeu, nós estamos falando de um jovem que não tinha nome, que o passado deste jovem era um passado de dor, porque ele perdeu o pai, ele perdeu a mãe, ele perdeu a dignidade, e ele não era reconhecido por ninguém, ele não tinha nada, estava à beira do caminho, mendigando. Ele não tinha perspectiva de nada. Entretanto, aquele moço, ele tinha algo que guardava no seu coração. Como diz Lamentações capítulo 3, versículo de número 21, quero trazer à memória o que pode dar esperança. No versículo 46 diz a Bíblia que vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Ele estava sentado junto ao caminho, mendigando. Entretanto, ele estava sentado no caminho aonde Cristo iria passar. Deixa eu falar para vocês, Jesus ele é especialista em transformar a vergonha em honra. Aquilo que era para lhe envergonhar, ele transforma em uma grande honra. Não importa o que fizeram, o que aconteceu, o que importa é que você pode estar no caminho aonde Cristo vai passar. Mas para isso você tem que estar guardado no teu coração o quê? Uma boa memória daquilo que Ele é capaz de fazer. Porque eu quero te dizer que o nosso Jesus ainda faz milagre. Ele nunca deixou de fazer milagre. Ele realiza milagre.
Aleluia! Ele está na beira do caminho, sem as órbitas dos olhos, sem nada. Estava lá mendigando. Mas já tinha uma questão: Jesus estava vindo de Jericó. Não importa onde você esteja, desde quando você esteja no lugar correto, no lugar certo. Versículo 47, para terminar nossa guisa introdutória, a palavra de Deus diz: ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. A primeira coisa que ele teve um entendimento é que ele tinha uma percepção auditiva um pouco aguçada. Ele ouviu que Jesus de Nazaré iria passar, ou estava passando por lá. Quantas vezes Deus tem falado com você? Quantas vezes o Senhor tem mostrado por intermédio da sua palavra, por intermédio de muitas pessoas, por intermédio de louvores, o Senhor tem ministrado no teu coração, mas quando chega no outro dia, na beira do caminho, você não se lembra. Mas hoje eu quero trazer à tua memória o que pode te dar esperança. Amém. Nós não podemos esquecer aquilo que ouvimos. Ele ouviu. O grande trunfo de Bartimeu, o cego, era que ele deu ouvido. É muito importante que você venha dar ouvido àquilo que o Espírito Santo fala com a tua vida. Porque aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Se ele prometeu, descansa no Senhor que ele vai cumprir. Quem está comigo aí? Amém. A grande questão é dar o ouvido. Irmão, nós estamos numa série de mensagens falando sobre os milagres de Jesus. E nos domingos nós estamos fazendo uma aplicabilidade de outras palavras. Muitas pessoas ouvem uma carga de palavra, entretanto parece que não ouve de verdade. O grande segredo de você receber a tua vitória ou viver as promessas é você aprender a dar ouvidos. Se você não dá ouvido, você vai ficar sempre à mercê da vida. Se você não dá ouvido, você será levado, como diz a visão grega, o seu destino é sofrer. Como eu disse no domingo, eu digo agora, o seu destino não é sofrer. Amém. O seu destino não é ficar na beira do caminho. O seu destino não pode ser conhecido pelos adjetivos de coisas ruins que aconteceu na tua vida. Você tem que ser reconhecido por aquilo que Cristo fez e está fazendo sobre você, sobre a tua família. Você tem que ser reconhecido pela presença dele sobre você. Ele ouvindo quem era Jesus de Nazaré. Você sabe, o ouvir quem é Jesus não é ouvir quem é Jesus de forma religiosa, como muitos hoje perderam o sentido de ouvir sobre Jesus, porque até parece que nós estamos em meio de doutores, que todos entendem sobre Jesus, mas não vivem o milagre que o nome poderoso de Jesus carrega. Ouvir sobre Jesus é você atrair os milagres do céu para a terra. Ouvir sobre Jesus é você desfazer de um passado sombrio. Ouvir sobre Jesus é você entender que há uma luz que está brilhando. Ouvir sobre Jesus é que você não será chamado mais de o filho de Timeu ou fulano Beltrano. Você será chamado como aquele que recebeu o milagre de Cristo. Glória a Deus. Quando ele ouviu falar, quando ele ouviu dizer que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Aqui está a questão: nós ouvimos falar de Jesus, mas nós não clamamos. Até parece que Jesus é obrigado a realizar o milagre, porque nós sentamos na nossa poltrona do conformismo,
do aconchego da alma, esperamos que o milagre caia sobre a nossa cabeça. Quem ouve, clama. Quem ouve, clama. A reação do ouvir é clamar. E nós precisamos, queridos, quando nós ouvimos a palavra, precisamos clamar aquilo que ouvimos. Então ele não ouviu falar que era Messias Tavares, ele não ouviu falar que era Revelino, ele ouviu falar que era Jesus de Nazaré. Você sabe, de repente o segredo para a tua vitória é você saber clamar, não reclamar. Muitas pessoas estão reclamando e não clamando. Quem ouve falar de Jesus não reclama, ele clama. A grande questão é que tem muitas pessoas que estão reclamando da vida, reclamando de tudo. Ei, quem ouve falar de Jesus de Nazaré, como diz J.B. de Carvalho, o carpinteiro de Nazaré, ele clama. A palavra clamar ali vem de uma exaltação com a mistura de adoração. Vem de zamar. Ele não clamou com medo. Quando ele ouviu falar, o clamor dele por Jesus era: a oportunidade surgiu para a minha vida. Mas olha quem diz, Flávio Joséfo, ele não tinha as bolas dos olhos. A Bíblia não relata, mas a história paralela, extra-bíblica, relata. E Flávio Joséfo é um dos maiores historiadores renomados do mundo. Há muitas oportunidades que ela bate na porta do nosso coração uma vez. Há muitas oportunidades que ela atravessa o nosso caminho uma vez. Muitas das vezes nós ouvimos que as oportunidades de Deus, ela está passando e ficamos esperando, pensando que Ele tem a obrigação de nos abençoar. Não! Não perca a oportunidade que Cristo deu para a tua vida. Não perca a oportunidade de você clamar, de suplicar. Não perca a oportunidade de saber que o carpinteiro de Nazaré está passando e você tem que aproveitar a oportunidade. Qual a oportunidade? A oportunidade de pagar o passado. A oportunidade de ele ser curado pela perca de um pai que foi revolucionário. A oportunidade de curar, porque ele foi criado sem mãe, sem pai. Ele tinha uma vida muito aconchegante. Do nada, Roma tira tudo. Quantas vezes o inimigo vem e nos tira o tapete. Mas o carpinteiro de Nazaré, ele chega no momento certo. Oportunidade de ser curado. Ele não tinha pai, ele não tinha mãe, ele não tinha nada a não ser uma capa. Quem está me compreendendo? Amém. Jesus, ele quer recuperar a dignidade. Amém. Você sabe, irmãos, tem muitas pessoas que falam assim: por que o Senhor fala que os crentes são vencedores? Porque os vencedores é aqueles que têm capacidade de vencer as dores da vida sem perder a doçura. Os vencedores é aqueles que passam por momentos atribulados da vida, entretanto ele não reclama, mas ele clama. Os vencedores é aqueles que compreendem que o carpinteiro de Nazaré está passando naquele caminho. Os vencedores acreditam que eu não estou aqui por acaso, porque a palavra de Deus nos diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho certeza, querido, que eu não conheço a tua dor, eu não sei do seu sofrimento, mas eu posso te dizer uma palavra de Deus, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, o qual foi chamado segundo o seu propósito. Diga comigo: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aquilo que era para ser vergonha vai se tornar honra. Falar dos 35 milagres de Jesus é você de fato conhecer a providência divina
têm vivido milagres de Deus aqui? Ouvir para clamar. Não importa a situação que você está, mas se você ouviu, clame. Não importa se você não tem os olhos, clame. Não importa se você está mendigando, clame. Não importa o caminho que você está, clame. Não importa as suas condições sociais, clame. Não importa se o diagnóstico do médico é ao contrário. Não importa que aquilo que os teus ouvidos, os teus olhos mostram ao contrário. Clame, 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 clame a Ele. Busca a Ele, que você terá resultado do teu clamor. Quem está vivo aí, diga alguma coisa, irmão. Ele ouviu? Eu te faço uma pergunta. Você tem ouvido? Sim. Você tem clamado? Você tem clamado aquilo que você tem ouvido, ou você tem cruzado os braços esperando outra oportunidade? Eu quero te dizer, querido, nesse dia, nessa quarta-feira, é a tua oportunidade de clamar. Não importa, André, não importa como você recebeu a notícia de um milagre ontem, não importa. Ele faz milagre, Ele faz milagre, Ele faz milagre, Ele faz milagre. Esse Jesus que passa por este caminho não é um homem qualquer. Ele muda a história. Ele muda a história. Ele mudou a história de Lázaro, Ele mudou a história de Maria, Ele mudou a história de Pedro, Ele mudou a história de todos que cruzaram em seu caminho. Ele mudou a história. E Ele muda também a tua história. Ele muda a tua história. Você está me ouvindo? Mas você está clamando? De repente, sabe qual é o grande problema? O grande problema é que às vezes as pessoas estão no meio do caminho, estão mendigando e ficam murmurando pela indignação, porque aconteceu, porque fizeram, e o Senhor está te chamando, você dizendo assim: eu quero te mudar de nível, eu quero encerrar um ciclo, eu quero iniciar outro ciclo, eu quero que você atravesse o Jordão, eu quero que você mude a página da tua vida. Eu quero fazer algo novo sobre você. Para de olhar para a situação. Ele quer realizar coisas novas na tua vida. Ele só recebe o novo de Deus aquele que tem a capacidade de dar ouvido e clamar a Ele. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Preste atenção, queridos. Quando ele clama filho de Davi, ele não está dizendo da história de Davi que matou os cegos lá no Antigo Testamento. Não é isso não. Segundo o doutor Hernandes Dias Lopes, segundo Flávio José, segundo Rei Frank, diz que esse jovem estava chamando Jesus pelo seu título real, pelo fato da nobreza ao qual ele vivia, porque ele era filho de coronel, e ele reconhecia uma autoridade quando passava. Era um jovem culto que foi golpeado pela vida. Quando ele fala Jesus, filho de Davi, ele estava chamando o futuro. Quem está comigo aí? Amém. Ele estava chamando o futuro rei de Israel. Diga por quê? Não estou sentindo convincente, não. Diga por quê? Porque o pai dele morreu tentando libertar o povo de Israel da mão de Roma. Agora ele chama Jesus, filho de Davi, ele está dizendo: aí vem o que é rei. O meu pai tentou, mas não conseguiu, mas esse daí é o filho de Davi. Significa, ele vai substituir, ele vai reinar, ele vai governar. Então, Jesus, filho de Davi. Entre os judeus era um título que qualquer pessoa não poderia falar, porque só poderia receber o título filho de Davi quem de fato
o Messias. Quem não era considerado o Messias, ninguém usava esse título. Mas quando o cego ouviu sobre Jesus de Nazaré, ele diz: esse é que vai governar. Amém. Você sabe, queridos, que aquele cego, ele trouxe à existência o governo do reino de Deus. Eu sei que vocês não pegaram. Ele trouxe à existência o governo do reino de Deus futuro para a vida dele no presente, pelo clamor que ele teve. O que eu aprendo com isso? Que você pode trazer aquilo que vai acontecer daqui 10, 3, 4, 5 anos, agora para a tua vida. Quando você reconhece a autoridade daquele que governa, aquele que governa vai realizar aquilo que os homens dizem que é impossível. Ele é Deus para realizar o impossível. Quando ele disse: Jesus, filho de Davi, ele estava dizendo: eu reconheço que tu és rei, que o Senhor não é só o carpinteiro de Nazaré. Eu reconheço que o Senhor é aquele que vai, é aquele que governa e é aquele que reina para sempre. Eu lhe faço uma pergunta, fazendo uma aplicabilidade a você. Você reconhece que Ele reina na tua vida? Amém. Você reconhece que Ele governa na tua vida? Glória a Deus. A oportunidade passou e Ele não desperdiçou. Jesus, filho de Davi, tenha de misericórdia de mim. Quando ele diz tem de misericórdia, ele está dizendo: Senhor, a misericórdia miseris. Ou seja, eu estou em uma situação de precária, miséria. Senhor, o Senhor que é rei, olha para esse pobre miserável aqui. Mas quando digo multidão, meu Deus, irmãos, só eu que estou animado hoje. A multidão. Vamos ler. Versículo 48. E muitos o repreendiam. Duas questões. Primeiras questões. Esses muitos é aqueles que caminham diante da multidão. A multidão, muitas das vezes, elas acompanham por causa dos sinais e das maravilhas, mas não é porque quer ser governado ou reinado. Quando ele diz: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim, eles repreendiam dizendo: você não pode falar isso, nós não sabemos direito que de fato ele é o Messias. A repreensão era esta. A repreensão não era do fato que ele estava perturbando o mestre, mas é pelo fato que ninguém poderia falar aquilo lá em Israel. E aqui eu aprendo uma coisa: um homem ou uma mulher de fé, nada pode segurar eles. Amém. Um homem ou uma mulher de fé, ele consegue ver coisas que muitos não veem. A multidão é aqueles que vêm repreender. A multidão é aqueles que vêm dar bons conselhos. A multidão é aqueles que vêm dizer: não tem jeito, não vai funcionar. A multidão é aqueles que vão falar, pegam a sua dor e eles conseguem multiplicar a dor e não apaziguar a dor. A multidão é aqueles, quando você fala de um sofrimento, ele lembra de 4, 5 piores do que o teu. A multidão é aqueles que de fato vêm para desanimar. Mas aquele que reconhece a Jesus, ele nunca desanima diante das multidões da vida. Aquele que conhece Jesus, ele não desanima. E a multidão dizia, o repreendia, no versículo 48. E muitos o repreendiam. Quem está comigo aí? Amém. Na verdade, o único que enxergava de fato aqui era o filho de Timeu. A multidão de fato era cega. É os verdadeiros cegos que têm olhos. É aqueles que vê, mas não conseguem enxergar. É aqueles que ouvem, mas não conseguem. Aqueles que escutam, mas não conseguem ouvir. E a multidão repreendia porque aquele cego
viu o que a multidão não viu. Amém. Aquele cego, ele ouviu o que a multidão não ouviu. Aquele cego, mendigo, ele tinha uma riqueza intelectual na sua mente. Ele poderia estar fisicamente em uma situação precária, mas mentalmente ele tinha uma convicção. Tem muitas pessoas que têm olhos, mas não vê, têm ouvidos, mas não ouvem. Quando repreendiam, porque eles não entendiam o que aquele cego viu. E diz a palavra no versículo 48 que o repreendiam para que se calasse. O que está depois do ponto e vírgula aí? No 48? Quando falavam para ele, para! A Bíblia diz que ele clamava cada vez mais. O que eu aprendo com isso, André? Quando vinha a luta, quando vinha o medo, quando vinha a insegurança, quando vinha a incredulidade, mais eu devo clamar. O meu clamor tem que ser maior do que as minhas dúvidas. O meu clamor tem que ser maior do que as reclamações da multidão. O meu clamor tem que ser maior do que qualquer circunstância. Quanto mais repreendiam, mais ele clamava. Quanto mais repreendia, mais ele gritava. Você sabe que eu posso falar? Estou com a camisa hoje, né? Hoje eu estou com a camisa. Posso falar? As pessoas escutam, mas não ouvem. Enxergam, mas não vêem. As pessoas sabem que tem uma oportunidade, mas não clamam, não reclamam. As pessoas querem viver o milagre de forma visual, de arrepios. Quando eu falo de milagre, quem está comigo aí? Amém. Quando eu falo de milagre, eu não estou dizendo de uma transformação momentânea. Preste atenção. Todos os milagres de Cristo na Bíblia mudou a história da pessoa. Amém. Não é o momento de sentir um arrepio no culto, mas está tribulado na segunda-feira. É de fato você clamar para você ter forças para prosseguir para o resto da tua vida. Amém. Que ninguém tem um encontro com Cristo e permanece a mesma pessoa. Eu vou repetir. Ninguém que tem um encontro com Cristo permanece a mesma pessoa. Todos que têm literalmente um encontro com Cristo, a vida deles são transformadas. Quando eu digo vidas transformadas, eu estou dizendo, quem está comigo aí? Eu estou dizendo de histórias transformadas, passados resolvidos. Todos que têm um encontro com Jesus, as feridas, elas saram e se tornam cicatrizes. E eu não sou lembrado pelas minhas feridas, mas eu sou lembrado pelas minhas cicatrizes, porque ferida fala daquele que me feriu, cicatrizes fala da cura daquele que me curou. O que você carrega na tua vida? Ferida ou cicatrizes? Nós estamos falando de um menino praticamente impossível. Na verdade, ele poderia dizer assim: que maravilha, Jesus está passando. Por quê? Na mentalidade dele, ele não tinha a bola. Como é que chama isso aqui, Regina? Bolota? Eu vou falar como paranaense. Posso falar? Posso ou não? A bola do zóio. Ele não tinha a bola do zóio. Para melhorar, a bola do olho. Getúlio, ele não tinha a bola dos olhos. Mas o que, quem está comigo? Bom, vocês têm que entender isso que eu vou falar. Aquilo
não tinha não inibiu de ele clamar. Aquilo que ele não tinha foi algo que impulsionou ele clamar. Você pode transformar a sua dor em clamor, em busca do teu milagre. Amém. Não é porque você não tem que você não vai receber. Amém. Não é porque você está ferido que você não será curado. Ei! Ele faz milagres. Quem está comigo? A multidão olhou para ele e repreendia em primeiro lugar. Não pode falar aquilo porque somente aqueles que os judeus reconhecessem como Messias poderia ter o título de filho de Davi. Segundo lugar, olharam para ele, ele não tinha bola nos olhos. Em outras palavras, ei, para, rapaz. Se enxerga. Globo oculares. Oculares porque é 2 olhos. Quem está me entendendo? Veja comigo. Ei, a multidão passando. Primeiro, você não pode falar que é Jesus, que é filho de Davi. Ei, quietinho. Aí depois ele continuou clamando, olhou para ele. Não tinha isso daí que a Regina falou, os olhos, globo dos olhos. Aí, o que esse cego está querendo? Para ele seria impossível. Me ajuda, irmão. Seria impossível. Mas aquele filho de Timeu clamava mais ainda pelo fato que ele acreditava no impossível. A prova é que ele continuou clamando mais ainda. Amém. Você sabe, irmãos, eu não me tornei pregador depois que eu parei de gaguejar. E eu comecei a pregar gaguejando. Amém. Já contei isso para vocês, não quero repetir para não ser redundante. Mas a primeira mensagem minha eu preguei para mais de 5 milhões de câmeras, canaviais, gago, tropeçando e trupicando, da forma que você quer. Quando eu fui chamado pela primeira vez para ministrar as Sagradas Escrituras, eu subi gaguejando e comecei a ministrar gaguejando. Quem está comigo aí? Amém. Quem está comigo aí? Amém. Eu vou falar bem devagar para vocês entenderem. Eu comecei gaguejando e terminei curado. Você pode ter começado essa luta, mas você vai terminar com essa luta. Ele quer ser glorificado na tua vida. Ele quer ser honrado na tua vida. Eu subi gaguejando e desci falando normal. De vez em quando eu fico um pouco apavorado, eu dou umas tropeçadinhas para dizer: cuidado, eu sei que você tem. Fique esperto, cidadão. Mas eu gaguejava. Segundo a psicanálise, gagueira não tem cura. Segundo a psicologia aplicada, também não. Os neurocientistas dizem que é um fenômeno que eles estão estudando ainda, porque a pessoa, eles gaguejam. Mas quando você tem um encontro, irmãos, com o professor Jesus, amém. Como é que chama aquele que cuida da fala? É fonoaudiólogo, né? A gente fala o fono. O fono. Jesus, ele é o melhor fono. Jesus é o melhor terapeuta. Jesus é o melhor psicólogo. Jesus é o melhor psiquiatra. Jesus é o melhor cardiologista. Ele é o melhor professor. Ele é o melhor economista. Ele é o melhor. Não há crise que este Cristo não resolva. Amém. Não, vamos terminar. Já estou seguindo para a minha conclusão. 49, né? E Jesus parando. Presta atenção. Aplicabilidade. Diga assim: eu tenho que clamar ao ponto de fazer Jesus parar. Renan, segura aí. Acompanha a câmera aí.
comigo. Jesus estava e ele começou. E o que ele começou a clamar? Reconhecendo Jesus como rei. E havia os seus discípulos em uma multidão. Da mesma forma que ele clamava, a multidão o repreendia. Mas aquele que clama com o coração correto, fez o mestre parar. O mestre parou. Tenha um clamor que faz os céus parar em teu favor. Vou te repetir. Clama de tal forma que o céu se para sobre você. Clame de tal forma que eu vou falar o que eu acredito. Eu posso falar? Aqueles que literalmente clamam com aquele que eles reconhecem, quem governa a sua vida, eu creio, como diz a palavra lá em Romanos, que o mundo, a criação, conspira em nosso favor. Tudo vai conspirar em teu favor. E Jesus parou. Eu digo para você que Ele para por você hoje. Amém. E Jesus parando, disse-lhe que... É interessante que Jesus pediu que chamasse. Jesus bem que poderia ir lá, mas Jesus parou e disse que chama ele. Versículo 49. E Jesus parando disse-lhe que chamasse. E chamaram quem? Chamaram o cego. Dizendo aos discípulos. A multidão repreendia. Os discípulos diziam: de bom ânimo. Ei, quem sente cheiro de Deus aí? Amém. Você sabe quando você está numa luta e você encosta perto daquele que vive milagre e diz assim: o rei, porque eu sei quem é o nosso Deus. A multidão vai dizer para você assim: ih, minha filha, vai ficar pior. O trem tá feio. Mas tá uma crise. Eu fiquei sabendo, mandaram, eu vou mandar um link no site aqui, que então a multidão não tem palavra de ânimo. Mas os discípulos chegaram nele e falaram assim: ó, tem de bom ânimo. Os discípulos já sabiam que alguma coisa diga para o teu irmão, algo vai acontecer. Diga para 3 pessoas, isso aqui é profético. Algo vai acontecer na tua vida. Diga, algo vai acontecer na tua vida. Tenha um bom ânimo. Riverino, algo vai acontecer. Rubem, algo vai acontecer. Fran, algo vai acontecer. Irmãos, acho que eu estou sem fé, né? Algo já aconteceu. Algo está acontecendo. Meu André, ontem o André abraçou a esposa dele e disse que penso. Algo já aconteceu. Tenha um bom ânimo. Ei, irmãos, eu estou chapado com Deus aqui. Minha vontade era correr aqui. Eu tenho que segurar, Leandro. Quem está me entendendo aqui? Quem aqui já foi desanimado na vida? De repente vem uma palavra do céu, Deus usa alguém, tem um bom ânimo. Assim vai ficar melhor. Vai ficar bom, Helena, vai ficar bom, Helena. Quem sente já a aproximação do Mestre? Tenha um plano. A Bíblia diz: levanta-te, que Ele te chama. Versículo 50. Estou terminando, cara. E Ele, lançando de si a sua,
levantou-se e foi ter com Jesus. A capa era um sinal que as pessoas que tinham deficiência física, que poderia ficar naquele lugar, é tipo um alvará, quem está me entendendo? Aquela capa significava o quê? Que ele era um pedinte, que ele tinha autorização de Roma para ficar naquele lugar, para pedir e mostrar o tão humilhado que ele era. Mas quando Jesus chama, ele lança aquilo que dava sinal que ele era humilhado. Glória a Deus. Glória a Deus. Presta atenção. Na verdade, humanamente falando, André, ele tinha que levantar, ir lá, receber a cura e lançar a capa fora. Mas ele lançou a capa antes da cura. Amém. Lança a capa, irmão. Amém. Lança essa capa aí, joga fora. Ei, lança a capa. Não fica igual aqueles humanos, só acredito vendo. E quando acontece, não acredito que eu estou vendo. Ei, lança a capa. Ele escutou o que ele fez? Lançou, ele jogou a capa. Quando ele levantou, no seu coração já estava assim: eu não volto para esse lugar mais. Amém. E a Bíblia nos diz que ele foi até Jesus. Posso falar? Você suporta? Sim. Qual capa você tem que lançar fora? Qual é as capas que está te segurando você? De repente você está indo, ou você está vindo com a capa. Lança a capa, deixa a capa fora, joga na rua essa capa. Porque você não vai embora da mesma forma que você entrou. Você que é matriculado na escola do reino você vai vir diferente. Hoje você vai dormir diferente. Amanhã você vai trabalhar diferente. O André mesmo, hoje ele acordou pai. Mas hoje ele não acordou pai. Ele já era pai, ele não sabia. Ele dormiu já sendo pai. Se é que dormiu. Quem está comigo? Diga para o teu irmão: Jesus vai te surpreender. Quantos estão entendendo a palavra? Amém. 51, penúltimo versículo. E Jesus falando disse: o que queres que te faça? Você sabe por que Jesus falou isso para ele? O que queres que eu faça? Olha para mim só um momento. Somente rei poderia falar dessa forma. E o que um rei falasse era cumprido. Cumprido? Fala, né? Amém. Quem está comigo? Amém. Jesus disse o que para ele? Para ele arrancar de Jesus o que queres que eu te faço, ele teve que primeiro reconhecer Jesus como rei. Amém. O reconhecimento que você tem do seu Senhor é aquilo que ele vai lhe perguntar. Ele perguntou para ele como rei, porque ele disse que Jesus era filho de... Então Jesus era um rei. Então como rei, ele perguntou. Se você clama pelo rei, você terá a resposta de rei. Cada um tem a resposta do seu próprio clamor. Tem pessoas que falam assim: ah, Jesus, eu não quero muito não. Eu só quero só vou usar um exemplo, tá, irmãos? Eu só quero ter uma casinha, ter um carrinho, ter uma esposinha, um esposinho, um cachorrinho, um papagainho, morar numa cidadezinha, fazer um churrasquinho, fazer uma comidinha. Eu não quero muita coisa não. Você terá da proporção que você clama. A proporção do teu clamor é o que você será respondido. Porque Jesus não pergunta para mim: o que queres que eu te faça? Será que você tem clamado Ele como Senhor? Você sendo o Senhor e Ele sendo obrigado a te abençoar? Ou você tem clamado a Ele como filho e Ele como rei? Aquele cego nem clamou, quem está comigo? Aquele cego não clamou nem por um Salvador.
Ele clamou para um rei. Então ele teve uma pergunta de um rei: o que queres que eu te faça? É interessante que a palavra de Deus nos diz que aquele cego, ele não pensou, ele já tinha a resposta pronta. Jesus disse: o que queres que eu te faça? E o cego disse: mas é tanto segredo na palavra que eu... O que queres que eu? Diga assim, ó, uma pergunta de um rei. E agora, ele coloca em Jesus outro pronome: Rabone. A palavra mestre de Rabone, aquele que é Senhor, aquele que entende de toda a ciência. Mestre. Quem está comigo? O clamor de um súdito para o rei fez o rei parar e perguntar. Agora já é um pedido para o mestre. Às vezes Jesus para e nós não temos resposta. Jesus, ele não quer saber do teu problema. Ou você acha que você tem que falar porque ele é um Deus e não sabe. Jesus, ele quer saber o que você quer. O que você quer da tua vida? Ah, Jesus, eu quero... Não, primeiro você tem que reconhecer que ele falou: Rabone, mestre. Amém. Jesus, filho de Davi, fez o mestre parar e perguntar como rei. Agora o rei pergunta: o que queres que eu te faça? Ele já pergunta como um discípulo: mestre. Amém. Mestre, que eu vejo. Amém. Quem está comigo? Amém. Ele não tinha a bolota dos olhos, só com o buraco, irmãos. Eu quero ver. Glória a Deus. Você imagina as humilhações que esse menino passou até aquele dia. Você imagina o mundo passar para a rua, passar na beira e chamar ele: olha o buraco que tem na cara dele, olha só, esse é filho do Timeu. Qual? Aquele que mataram ele porque ele achou que poderia fazer uma revolução. Olha, agora ele fala: mestre, eu quero ver. Amém. Aquele jovem estava com uma convicção tão grande, por isso que ele falou: mestre. Ele estava dizendo: o Senhor tem poder para fazer de novo um globo ocular. Amém. O Senhor tem poder para colocar as veias em seu devido lugar. Amém. O Senhor tem poder para criar aquilo que o Senhor já criou uma vez. Olha. Mestre, ele está ali já suplicando agora para o Criador. Meu Deus, irmãos. Mestre, que eu tenha vista. E disse-lhe, e Jesus disse: vai, a tua fé salvou. E logo duas coisas aconteceram. Ele clamou para um rei, o rei parou e faz pergunta real. Ele responde como discípulo. E como discípulo ele recebe duas coisas. Primeiro, a salvação. Segundo, o milagre. Aleluia. Glória a Deus. A tua fé Salvou. e logo Glória a Deus. ele não faz milagre aonde ele não salva. André, ele só faz milagre onde ele salva. A tua fé te salvou. Porque quando ele disse assim, ó, mestre,
Ele reconheceu, a Bíblia fala, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, em seu coração crente será? Quando ele disse mestre, ele estava confessando. Ele estava dizendo assim, ó, eu sei que o Senhor é o Salvador. E diz Jesus, a tua fé te salvou. E logo, aleluia. Pensa no cego inteligente. E logo viu. E passou a seguir a Jesus. Você sabe, aquilo que nós reconhecemos do Senhor para as nossas vidas vai determinar o que Ele vai perguntar para você. O que Ele pergunta ou o que Ele não pergunta, ou o silêncio, depende daquilo que eu clamo ou daquilo que eu reclamo. Se eu clamo para um Deus rei, Ele vai fazer pergunta de rei. Se eu clamo para um Deus que só atende os miseráveis, Ele vai perguntar para quem é miserável. Mas o miserável fez uma pergunta nobre para um rei nobre e recebeu a altura de uma nobreza, a salvação e a sua vida. Agora diz a Bíblia, e logo, você imagina, irmão, foi instantâneo, os globos apareceu, pum, ele começou a ver. Amém. Jesus é especialista em reverter situações que o homem diz que é impossível. Amém. Glória. Glória a Deus. A consequência de ele ser salvo, a consequência de ele ter vista foi que ele seguiu Jesus. Não importa onde você esteja, desde quando você sabe quem está do teu lado. E aquele que está do teu lado é fiel e poderoso para mudar a situação da tua vida. Você sabe, irmãos, em nome do Senhor Jesus, eu creio que em Cerejeiras, Leandro, eu creio, vou repetir, em Cerejeiras, nós vamos começar a viver milagres nessa cidade. Aonde tiver alguém semelhante ao Bartimeu, como relata Marcos, clamando sem dignidade, com dor, oprimido e deprimido, o Senhor vai começar a mudar histórias. Ele vai começar a mudar a história de muitas vidas. Por quê? Porque a minha vida mudou. E Jesus mudou um dia a minha vida. E o Senhor está mudando a minha vida. Ele vai mudar a tua vida. Ei, você não entendeu? Ele vai mudar a tua vida. Pastor, eu sou salvo. Sim, agora você vai ver milagre. Você vai ver coisas que você não via. Você vai ouvir coisas que você não ouvia. Você vai ter percepção espiritual. Porque ter um encontro com Jesus é um crescimento constante e gradativo. Todos os dias nós presenciamos o milagre. Amém. E esse é um dos milagres, dos 35 milagres de Jesus. O filho de Timeu. Eu acredito que agora a Bíblia não nos relata que ele já não era mais chamado o cego. Eu acho que as pessoas poderiam falar: quem? Aquele ceguinho, o ex-cego. Quem? O filho de Timeu. Não, ele não tem os olhos. Não, ele está vendo. Ele teve um encontro com o carpinteiro de Nazaré. Você sabe, irmão, o milagre que ele vai realizar na tua vida vai edificar muitas vidas. O milagre que ele derrama sobre a tua família, outras famílias serão edificadas. Se coloca de pé, por gentileza. Feche os teus olhos. Aleluia.
O Senhor é especialista em reverter a situação. Ele é especialista em transformar a humilhação em honra. Ele é especialista em dar dignidade para os seus filhos. Agora, como você tem clamado a Ele, você tem que reconheça que Ele é rei sobre a tua vida. Reconheça que Ele é rei sobre a tua vida. Reconheça e clama a Ele como você estivesse pedindo para um rei. Se você quer uma resposta, uma pergunta de um rei, clama para um rei. Ele é o nome que é sobre todos os nomes. Eu acredito que um novo ciclo na tua vida se inicia. Um ciclo novo, um ciclo de muitas maravilhas. Um ciclos de glória. Esse ciclo de 6 meses para o final de 2022 será uma reta de uma virada de vida. Uma mudança de mentalidade. O Senhor vai lhe trazer honra da onde você menos se imagina. O Senhor vai restituir coisas que você menos espera, porque Ele é Deus sobre a tua vida. E hoje eu posso crer pela fé que Ele está parado, olhando para ti, para mim, para nós, e dizendo: o que queres, o que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Agora você tem que ter uma resposta clara. Pai, dê resposta clara, Espírito Santo, sobre as nossas vidas, para que nós venhamos, ó Pai, vivenciar o teu milagre, vivenciar a tua glória, vivenciar, Senhor, a tua majestade, Deus. Pai, em teu nome, Jesus, que os teus filhos recebam, Pai, essa tua glória. Receba, Senhor, essa tua graça. Que os teus filhos recebam, Senhor, de forma sobrenatural. De repente o passado tem sido doído, Pai. De repente circunstâncias têm ferido. De repente traumas, feridas. Mas, Pai, o Senhor é o Deus que cura a mais profunda ferida da nossa alma. O Senhor é o Deus que cura os traumas ocasionados pelo caminho da vida. O Senhor dá dignidade para os seus filhos. Pai, eu declaro sobre a vida deles, ó Pai, o sobrenatural da tua presença. Que essa palavra aqui não é minha, Pai, que é tua. Venha pairar sobre a vida de cada um dos teus filhos. Venha pairar sobre cada uma das tuas filhas. Em teu nome, Jesus. Senhor, que o teu filho e a tua filha venham. Que eles venham ver como aquele cego viu. Que eles venham clamar como aquele menino clamou. Que eles venham reconhecer a autoridade que aquele menino reconheceu. Reconheça a autoridade de Jesus sobre a tua vida. Reconheça a autoridade de Jesus sobre as suas finanças. Reconheça a autoridade de Jesus sobre a sua saúde. Reconheça a autoridade de Jesus sobre o teu matrimônio. Reconheça a autoridade de Jesus sobre a sua vida emocional, sentimental. Reconheça a autoridade de Jesus sobre a sua vida familiar. Reconheça a autoridade de Jesus sobre a tua vida profissional. Reconheça a autoridade de Jesus sobre a sua vida social. Reconheça a autoridade dele sobre a tua vida. Que ele é o Deus que já mudou situações. Em teu nome, Jesus, nós declaramos sobre a vida dos teus filhos. Nós declaramos sobre a vida das tuas filhas, ó Pai, esta plenitude santa. Que haja cura no coração. Que nada do passado, Senhor, venha inibir o clamor dos teus filhos. Que nenhuma ferida venha inibir o coração deles. Mas que ele seja impulsionado, Senhor. Que ele seja impulsionado em clamar. Pai, nós oramos
Em nome que é sobre todos os nomes. Quem crê comigo, aplauda o Senhor. Podemos assentar só um minutinho, já estou encerrando. Eu já terminei bem o horário. 1:09. Vamos ler a palavra. Nós lemos, explicamos e aplicamos. Essa palavra não é de um homem, é de Deus. Receba essa palavra. Sexta-feira nós temos a Escola do Reino. Estamos falando sobre operações do Espírito Santo e será a segunda aula às 19h30. E vamos dar continuidade na nossa aula. A importância de falar em línguas será disruptivo. É uma bênção, né, Paulo? Amém? Amém. Quem não participou tem a oportunidade, ainda tem até sexta-feira, de participar dessa matéria. Operações do Espírito Santo. Domingo nós temos ceia do Senhor. Amém. É a primeira ceia do novo ciclo. Julho, né? Julho é o novo ciclo. Julho é o novo ciclo. É o novo ciclo. Virada de página. Amém. Você pode ter começado o ano de uma forma, mas você não vai terminar da mesma forma. Amém. Então nós vamos estar ceando ao Senhor, e nesta ceia nós estaremos selando este início de um novo ciclo. Amém. Amém? Amém. Pastor, às vezes o pastor fala tanto de ciclo, irmãos, todo dia eu estou querendo entrar num ciclo novo. Estando nele é o que importa. Então, domingo às 19h30, ceia. Convide alguém para ouvir essa palavra. Eu tenho certeza que Deus vai ministrar uma palavra poderosa. Amém? Mais uma vez, não, amanhã não tem vivos, não, né? Amanhã não tem vivos. Dizem oferta, os irmãos que vai dizimarem ofertar. Nós temos uma meta de cobrir o nosso terreno lá, a nossa igreja. Nós pagamos a primeira parcela de 150 mil. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, irmão? Aleluia. Você sabe, essa parcela de 150 mil e eu comprar é o globo dos olhos do Bartimeu. Quem está comigo? Agora nós precisamos de mais um milagre, é a cobertura. Cobertura, mas eu creio no Deus do milagre, né? Eu sei que Deus vai providenciar tudo e a gente não será pesado em ninguém. Amém, irmãos? Então, todas as vezes que você contribuir, você pode ter certeza que você está contribuindo em um lugar que é investido tudo no reino. Nós temos aqui uma comissão, nós temos a nossa tesoureira, nós temos o conselho fiscal, que é o Getúlio, o Leandro, irmão divino, e nós temos o nosso conselho ministerial. Tudo é feito diante dessas posições. Eu sou o pastor da igreja, e como pastor da igreja, eu não faço o que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Tudo que eu faço, a gente compra, é perguntado, é tido orientação, porque Deus me ensinou, André, a ministrar a palavra. Eu entendo sobre grego, exegese, essas coisas da Bíblia. Mas quando é em relação de comércios, quando é em relação de compra e venda, eu tenho que consultar a minha diretoria, que eles têm mais experiência do que eu. A última palavra é minha, mas diante de uma orientação que eles me dão. E até aqui temos nos ajudado o Senhor. Amém. Amém. Nós não devemos nada a ninguém a não ser o amor. E as dívidas que vai vencer, cara. Mas vai vencer ainda. Está tudo normalizado. Amém, amados? Então, todas as vezes que você contribui, você pode ter certeza que você está contribuindo no lugar que está investindo no reino. Mas eu acredito que você não contribui por isso. Você contribui porque você reconhece Jesus como Rei. Amém?
E eu creio que nós vamos passar a virada do ano já no nosso novo auditório. Eu creio. Você crê? Você crê, Mark? Tem um novo auditório lá, né? Vai ter uma sala kids, vai ter bênção de Deus. Pode ter tudo, irmão, só não pode faltar palavra. Tem que ter, né, Tiago? Tem que ter palavra. Amém? Os irmãos estão gostando do estudo de mentoria? Amém. 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 Terminando os 35 milagres de Jesus, vai demorar para terminar. Eu já tenho uma nova série. As 7 palavras que Jesus falou na cruz. Cada quarta-feira será uma palavra. Jesus disse 7 palavras na cruz. Mas depois vai terminar os 35 milagres dele. Irmãos, quarta-feira só vamos falar de Jesus. Não quero saber. No domingo nós falamos de Josué, né? No domingo nós falamos, mas no quarta-feira será só Jesus, amém? Em nome do Senhor Jesus, coloca de pé. Você que pegou inclusive logo, você vai adquirir, pode trazer para frente. Eu já vou orar. Quero fazer os agradecimentos e orar. Deus abençoe. Qual é o nome do seu digníssimo, Joelma? Juarez. Deus abençoe Juarez, a sua digníssima esposa, Joelma. Deus abençoe a nossa irmã Isadora. Deus abençoe a jovem visitante. Deus abençoe todo mundo. Irmãos, não repara o pastor não, sabe o que acontece? Vocês acreditam que eu tenho a capacidade de decorar quase 75% a 80% de um livro? Eu tenho dificuldade de memorizar 2 linhas de um louvor, ou às vezes gravar 2 nomes consecutivos. Deus tem umas coisas meio doidas, né? Mas o livro eu consigo falar 75% do livro eu falo ele todinho. Fica registrado aqui. A Bíblia, algumas coisas, como se nem tudo é perfeito. Amém? Então Deus abençoe todos vocês. E domingo nós estaremos aqui. Levanta suas mãos para os céus. Pai de amor, em teu nome, nós abençoamos os nossos visitantes que veio hoje. O Leandro, a sua esposa também, Pai, veio nos prestigiar, nos visitando e ouvindo a tua palavra. Obrigado por todos os nossos queridos irmãos que vieram neste culto de mentoria. Nós oramos, ó Pai, pelos nossos irmãos que estão enfermos, oramos para a Vânia que está internada, que o Senhor é o médico dos médicos, que já está com suas mãos estendidas sobre ela. Nós oramos para todos os nossos queridos irmãos, oramos também pela mãe da MAC, Senhor, que já deu tudo certo, já está tudo resolvido, que aquela enfermidade é para a tua glória, e o teu nome já está sendo glorificado, já está sendo louvado. Pai, eu oro pelos teus filhos que estão no trabalho, estão trabalhando nesse momento e não pôde vir. Oramos por todos quanto precisa, Pai, e eu, Senhor, diante desta palavra, eu declaro um milagre sobre a vida deles. Eles vão ter sinais dos céus, aqui na terra, sobre o milagre que vai acontecer. Obrigado pelos teus filhos que contribuíram, ofertaram. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Um beijo no teu coração, graça e paz. Amém.